Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Continuamos a conhecer aqui alguns dos nossos concidadãos que nasceram em diferentes países e que vivem nas diversas ilhas dos Açores. São os chamados novos açorianos. No mês de abril já estivemos com novos açorianos nascidos em Cabo Verde, na Angola e em São Tomé e Príncipe. No mês de maio conhecemos 3 ou 4 concidadãos nascidos nos Países Baixos, na Itália e no Brasil, e agora iniciamos este mês de junho conhecendo um açoriano nascido no Reino Unido. Digo açoriano porque vive nos Açores há já quase 4 décadas. Chama-se Les Gallagher, nasceu na Inglaterra em 1968. Fez estudos especializados em arte, economia e geologia. Por volta dos 20 anos de idade, decidiu emigrar para os Açores. Chegou a São Miguel em 1987 e, 3 anos depois, em 1990, decidiu então passar a viver na Ilha do Faial. De facto, há 37 anos, iniciou na Inglaterra uma viagem de comboio que já tinha os Açores como destino final. Pelo caminho, conheceu outros países da Europa, graças ao bilhete do Interrail, nessa viagem que afinal acabaria por mudar a sua vida. A sua infância ficou marcada pela vila pescatória em que vivia, no noroeste do Reino Unido. Já era adolescente quando começou a sonhar com pesca de atuns e espadins. Foi quando leu um artigo sobre os Açores que decidiu que era para ali, ou para aqui, que queria vir antes de entrar na universidade. A ideia era, aliás, ficar apenas durante um verão e depois voltar à Inglaterra para estudar design e ilustração, mas nunca mais regressou à sua terra natal. Aqui é criador de imagens de espécies marinhas e aviárias dos Açores e é autor de importantes obras nesta área. É ainda autor dos pósteres da rota da primeira circunnavegação de gigantes oceânicos de Portugal, uma ferramenta didática no âmbito da literacia do oceano, que está disponível em todas as escolas do país, numa iniciativa promovida pelo Ministério do Mar. Durante o verão, é capitão do Brasilia Fishing Charters, a maior organização de charters para pesca desportiva da Europa e do Atlântico Oeste. É ainda cofundador da empresa Oceanic, responsável pela recuperação do edifício histórico construído pelo Cônsul Dabney, que abriga o conhecido bar Oceanic na cidade da Horta. Bem-vindo então a esta conversa da diáspora, Les Gallagher, a partir da Ilha do Faial, onde vive há já quase 4 décadas. Vamos tentar perceber um pouco o seu interessante percurso de vida, começando naturalmente pelo princípio. O facto de ter passado a sua infância nessa vila pescatória onde nasceu, no noroeste do Reino Unido, terá sido o primeiro e principal incentivo para ganhar esse gosto que manteve ao longo da vida pelas coisas do mar? Olá, boa tarde para todos. Viva! A primeira iniciativa começou numa viagem para a escola, num dia do inverno, um dia escuro, chuva. Eu vi a capa de uma revista numa loja. E na capa daquela revista havia um capitão e o tripulante dele e 2 espadinhos na convés em frente deles. E imediatamente entrei na loja, comprei aquela revista, gastei o dinheiro que tenho para o meu almoço naquele dia, na mesma revista, li a revista 20 vezes, decidi para dormir sobre o assunto e o dia seguinte decidi que eu vou para aquele sítio, onde é que o artigo explicou grandes aventuras da pesca, de grandes ambientes meio Atlântico e uma vivência mais artesanal, mais dos tempos passados. Portanto, o artigo era sobre os Açores e o mar dos Açores em particular, é isso? Certo. O artigo foi era um artigo sobre a pesca desportiva, principalmente,
mas também havia uma grande discussão sobre as ilhas e o público e o vida, e propriamente uma vida artesanal aqui nos Açores. Eu Que fiquei, idade é que tinha nessa altura? Quantos anos tinha? nesta altura, fiquei com 16 anos. Aham. Portanto, já tinha a escola bem adiantada, percebi que a ideia era vir apenas conhecer essas ilhas desconhecidas no meio do Atlântico, durante um verão, como vimos, mas para depois voltar para a Inglaterra e voltar para a sua vida habitual na sua terra natal. Como é que conseguiu, com 16 anos, atravessar diferentes países da Europa, tendo como destino final os Açores? Como é Eu que não tudo tinha isso saído de Inglaterra imediatamente, mas fiquei com esta ideia implantada para ir para os Açores. Acabei meus estudos em 1987 e nesta altura foi necessário vender um carro que reconstruí com o meu irmão e um barco que reconstruí. Comprei este barco com 15 anos, reconstruí o barco durante 2 anos, utilizei este barco para pescar nas áreas costeiras no norte-oeste da Inglaterra. Eu gostei tanto do barco, gostei tanto do carro, mas foi necessário vender aquelas bens para financiar a viagem para os Açores. foi uma decisão difícil, com certeza, mas que demonstra exatamente a vontade que tinha de conhecer os Açores. Curiosamente, apenas a partir da leitura de uma revista. O que é que esperava encontrar nos Açores? Afinal de contas, tratava-se de trocar uma ilha grande, que é a Inglaterra, por algumas ilhas pequenas e dispersas no meio do Atlântico. Além do que é que dos imagens que eu vi na revista, eu imaginei praias, palmeiras, coisas tropicais. E quando cheguei, eu fiquei desanimado, porque o Victor Costa estava exatamente igual da costa norte do País de Gales. E então, a primeira percepção, eu fiquei um bocado diluído, mas logo que entrei nas ilhas e comecei a explorar, etc., eu percebi que as ilhas era tão bonita, era tão rico em termos de biodiversidade e beleza natural. Demorou algum tempo desde a saída da Inglaterra até à chegada aos Açores, não foi? Levou algum tempo desde a saída da Inglaterra. Primeiro tenho feito uma volta que foi pre-planeada com um amigo meu, uma volta da Europa nos comboios, e depois cheguei a Lisboa sozinho. Eu separei com o meu amigo durante a viagem em Madrid, do dia antes. Eu cheguei em Lisboa e andei no beira do rio, ali embaixo, no rio, à procura de um barco para Açores, para apanhar baleia, para participar Queria vir para os com Açores de barco, restaurantes, nessa etc. Eu altura. não sabia que não existe ligações entre barcos pequenos ou barcos de vela, que eu já tenho experiência na vela. Eu não sabia que não havia barcos disponíveis para viajar para Açores. Então, finalmente, depois de alguns dias à procura, encontrei um tripulante, que era um tripulante a bordo um navio Funchalense, que explicou-me é possível alugar um cabine no Funchalense e assim é possível chegar pelo menos até Funchal. Então optei por esta opção, que é saber que Funchal é um passo mais perto dos Açores. Então, a primeira parte da viagem foi a bordo de um barco de carga. E Foi até depois... à Madeira, no Funchal, e Sim. então aí é que sim, apanhou um avião para os Não. Não. Eu andei à procura de um barco ainda, para ir desde Funchal até Açores. E não havia barcos. No momento, os barcos passando nos Açores, eles vão no outro sentido, para o Mediterrâneo. Mas ouvi uma história de um geólogo da Bélgica a fazer um estudo das ilhas Atlânticas. E ele estava a viajar num barco de vela com a família dele, e ele é para aparecer lá no Funchal na próxima semana, e eu fiquei esperando deste senhor e da família, e depois de conversar com eles, ele aceitou para mim, para acompanhar eles até a ilha de Santa Maria. Então, eu cheguei a Santa Maria. Isto levou mais ou menos 3 semanas desde a chegada de Lisboa.
E depois, em Santa Maria, encontramos outra senhora que estava com dificuldades com o barco. O marido dela foi evacuado do mesmo dia que chegamos. Ele cortou o tendão Aquiles e foi evacuado para o hospital de Ponta Delgada. E ela estava sozinha, precisava ajuda para trazer o barco da vela dela até a Ponta Delgada. Então, eu tenho ido com ela, ajudei para fazer esta viagem. Eu cheguei no barco da vela com o nome Je ne sais pas. Oh, É que provocou um grande problema quando cheguei a Ponta Delgada. Eu posso porque não explicar. sabia o que ia encontrar, é verdade. Coincidência. Mas é curioso, em vez de apanhar, como qualquer pessoa faria, um avião de Lisboa direto para Ponta Delgada, lá conseguiu 3 viagens de avião via Funchal e Santa Maria até chegar a São Miguel. A sua vontade era mesmo chegar de barco e conseguiu chegar. Veio para São Miguel. Não, a minha vontade é para ir para o avião, mas os bilhetes eram tão caros. Sim, sim, sim. Eu tenho chegado em Lá Ponta conseguiu uma Delgada com quase alternativa. nenhum dinheiro, então procurei outra maneira mais barata. Mas então consegue chegar a São Miguel em 1987, já vimos que com quase nenhum dinheiro. O que é que aconteceu nesses primeiros tempos? Nos primeiros tempos, eu já fiquei em contato, antes de ir para São Miguel, eu tenho ficado em contato com uma empresa chama-se Pescator, do Francisco Van Uden, uma pessoa conhecida aqui em Portugal. E eles têm feito não é bem um acordo, mas eles dizem, na casa que estou lá em São Miguel, ele pode sair num dos barcos deles para fazer a observação, mas eles não têm garantias do trabalho. E eu tenho falado sobre o trabalho. Já tenho feito muita construção naval, mas nos meus barcos próprios, para mim o Clube de Vela. E então só com isto, pequena esperança, eu cheguei lá em São Miguel. No primeiro dia que cheguei lá, encontrei outra senhora suíça que estava precisando de alguém para tomar conta do iate dele. Eu fiquei contratado logo. Então, logo fiquei com um barco para dormir, ordenado pequeno, e a minha responsabilidade é para tomar conta desse barco. E também para fazer alguma manutenção. Foi combinado que ele faz pequenas manutenções, aplicações de varniz, pequenas obras em madeira, etc. E nas primeiras semanas, o pessoal desta empresa Pescator, com quem tenho contatado no primeiro lugar, eles viam o trabalho que comecei a fazer. E dentro de poucos dias, eu recebi um convite para trabalhar com eles. Entretanto, já tenho feito aquelas saídas. A primeira saída foi 4 ou 5 dias depois da minha chegada. Havia falta de um tripulante. Eu tenho saído num charter, num dia da pesca, com daquelas barcos, com o capitão Luís Lage. Um capitão bem conhecido naquela altura em Ponta Delgada. E naquele dia apanhámos um espadinho com 420 quilos. Eu nunca vi um espadinho na minha vida. É a primeira vez que agarrei numa linha, num momento na nossa pesca, na última parte da batalha, tens de agarrar numa linha e puxar os peixes nos últimos metros. E eu fiquei tão assustador com isto. Mas o primeiro peixe que eu vi foi 420 quilos. Uau! E foi nessa altura, e porventura por causa disso, que começou a concretizar as expectativas que tinha do tal artigo da revista relativamente aos Açores. Isto foi o mesmo capitão. O Luís Lages foi o capitão e estava na capa da revista. Ok, que coincidência. Por mero acaso, então. Muito bem. Agora, 2 perguntas. Primeiro, porque é que, ao contrário do que tinha pensado, não voltou para a Inglaterra, preferiu ficar nos Açores? E depois, porque é que 3 anos depois de viver em São Miguel, troca esta ilha pelo Faial? Eu tenho ficado 2 anos em Ponta Delgada. Então, minha ideia é para ficar só um verão. Eu cheguei muito tarde no primeiro verão, por causa daquela viagem prolongada. E decidi que é necessário ver a segunda verão. E também fiquei muito curioso. Então, minha ideia é para ficar um ano. Durante este ano, eu vi tanta coisa, eu fiquei tão animado com Açores e a pesca e o mar e em todos os aspectos, decidi para ficar mais um ano. Mas depois, temos a responsabilidade, era mesmo necessário voltar para estudar na Inglaterra. E eu vendi tudo o que tenho, eu fiquei com um bilhete
para voltar para a Inglaterra. E eu vendi tudo que acumulei durante os primeiros anos, um carro, um barco, etc. Vendi tudo no mesmo dia que disponibilizei para A venda. história repetiu-se pela E, segunda vez. então, mas o meu bilhete é com data fixada. Então eu fiquei num apartamento pequeno durante 2 semanas esperando a data da viagem para a Inglaterra. Comecei a fazer artes. Atualmente eu vendi aquelas peças que produzi durante aquelas semanas, mas recebi uma chamada do dono de um barco que estava baseado aqui na Horta. Uhum. No primeiro lugar, ele convidou eu para trabalhar com ele. Eu tinha dito, não é possível, eu tenho de ir para a Inglaterra, tenho de fazer uma coisa responsável, eu não posso continuar aqui nos Açores mais tempo. Mas ele convidou eu para a Horta para dar conselhos a ele, em termos do que é que ele quer fazer com o barco. E, entretanto, ele pagou a viagem, pagou o alojamento, eu tenho ido com prazer, mais uma aventura. Ele ofereceu um contrato irresistível, muito bem pago, etc. Eu fiquei com um dilema de que é que vou fazer e decidi para ficar mais um verão e mesmo no fim daquele verão, setembro, para voltar para a universidade, para ir para a Universidade na Inglaterra. Portanto, ia para o Faial, sim, mas só por mais um ano. Sim, Depois era para voltar mais para um aí. verão, mais um verão. Mas Uhum. a pesca foi tão bom naquele verão e a experiência com os barcos foi tão bom. E depois havia mais ofertas de trabalho. É que eu não cheguei de voltar para a Inglaterra durante aquele ano. Depois disto, andei para os Estados Unidos para fazer trabalhos nos Estados Unidos, na Flórida, e pronto, entrei numa aventura de pesca esportiva internacional. E pronto, a vida continuou assim, mas eu fiquei sempre baseado na Horta, mas a fazer viagens para fazer vários trabalhos associados com pesca esportiva. E, portanto, está no lugar certo, na cidade da Horta, na Ilha do Faial, com essa cumplicidade que há desde sempre relativamente ao mar. Está, portanto, se me permite a analogia, como peixe na água. Mas, entretanto, tem visitado a Inglaterra. Como é que a sua família resistiu a essa decisão de vida? Foi difícil, no princípio foi difícil para meus pais. Eles não percebiam, como é que se passou o que é que se passou com o nosso filho, porque a vida era tão boa na Inglaterra, etc, etc. Mas é uma Mas é filho aventura. único? Sim, foi É o a único tentação. filho? Sim, a Não tem tentação. irmãos? Estás sempre? Vós? Não tem irmãos. É filho único? Sim, desculpa. Não, tenho um irmão mais velho. Ok. Sim, chama-se John. Mas pronto, eu expliquei, é uma aventura, é um sonho. Às vezes, a certa idade, a gente tem de fazer esta pergunta para nós próprios: qual era a melhor coisa que consegues imaginar que queres fazer neste mundo? E a minha resposta disto foi para uma aventura no meio do Atlântico, para as ilhas remotas, etc., conhecer os ambientes marinhos e a biodiversidade e pronto. Nos primeiros meses foi muito difícil para meus pais, mas depois eles percebi de que é que em cada vez que cheguei à Inglaterra com estas histórias, etc., eles percebi. Até eles estavam com vontade de visitar Açores também. Mas eles já vieram cá? Sim, Já várias vezes. vieram. Sim, Ok. muitas vezes. Muito bem. E se hoje voltasse a ter 20 anos de idade, voltava a fazer tudo igual? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que não tenho... Sim, absolutamente. Não... se calhar pequenas coisas que tenho feito diferente, mas sobretudo, não, esta escolha foi muito bom, vale a pena. Eu acho que a experiência foi mesmo boa. E tem a sua vida toda dedicada ao mar, diretamente ou indiretamente, dedica-se ao mar, quer como artista, quer como investigador, quer como divulgador, quer como empresário. Já referi aqui que é autor, pelo menos, de uma ferramenta didática muito conhecida e reconhecida, que faz parte do currículo oficial das escolas do país, no âmbito da literacia do oceano. Essa é uma vertente importante do seu trabalho,
poder fazer uma certa pedagogia do mar em geral, e neste caso até do mar dos Açores em particular, para que as pessoas cada vez mais valorizem as vantagens e as potencialidades do oceano? Sim, este tipo de trabalho é importante. Não é nada mais importante a nossos recursos naturais, e muitas vezes há falta de apreciação. Tudo é que temos vem destes recursos, e é muito fácil esquecer o valor do nosso recurso. Então, às vezes é difícil chegar ao público em geral com mensagens da importância dos ecossistemas, da conservação dos ecossistemas, e as imagens eram um ponto de contato. E no caso que a gente consegue criar uma imagem boa, apresentar os espécies como exemplares da beleza natural, era um convite para as pessoas saberem mais. É a mesma coisa do marketing. O grande parte do marketing é que é muito efetivo por um produto como Coca-Cola ou futebol. Tens uma imagem no primeiro lugar e depois apresentas o resto da informação sobre o assunto. Então, as imagens criadas durante estas últimas décadas foram criadas exatamente para isto, para abrir a comunicação entre as pessoas. É difícil para as pessoas preocupar com espécies no mar, porque as espécies é muito distante da nossa própria biologia. A gente é mais fácil convencer pessoas para preocupar com baleias e golfinhos, porque eles são semelhantes a nós. Eles comunicam, eles tomam conta das crias, a gente consegue imaginar o sofrimento deles, mas com peixes e recurso da pesca é mais difícil. O único bem que eles têm para nós preocupar com eles era a beleza natural. E são animais com beleza incrível, mas só quando eles são vivos, ou durante alguns segundos que eles saem da água, são exemplares da beleza impressionante. É isto. No seu caso, pela experiência que tem, já de quase 4 décadas, o que é que o Mar dos Açores tem de especial? É que tem de especial, em primeiro lugar, é a diversidade. Então, temos vários ecossistemas aqui. Temos o epipelágico, que era mais perto da superfície, temos os ambientes costeiros, e temos mar profundo, e também isto era um ponto do encontro aqui nos oceanos. Temos muitas espécies migradores, muitos gigantes, que a gente chama megafauna, e então temos uma riqueza em termos de biodiversidade, e também temos um acesso para os ambientes oceânicos imediato. Então, na casa que estás no continente, é difícil chegar até o mar aberto para ver estes ecossistemas. Aqui está fora da porta, está mesmo da nossa frente. O acesso é tão fácil. Então, e já conhece o Mar dos Açores a partir das 9 ilhas? Não, ainda não cheguei a Flores e Corvo. Ainda. A altura que eu quero ir para Flores e Corvo é no primavera. No primavera estou super ocupado aqui com as várias atividades que a gente faz aqui na horta, mas eu tenho de ir lá. Só falta Flores e Corvo. Falta, meu. Mas é obrigatório mesmo. E vai ter que resolver isso rapidamente. Durante o verão está especialmente ocupado como skipper, presumo, não é? Como capitão do Brasilia Fishing Charters. Acha que tem havido aí nos últimos anos um crescimento da procura relativamente ao interesse das pessoas de diferentes países relativamente ao Mar dos Açores, neste caso seja a pesca desportiva, seja a viagem turística? O mar já é uma atração para as pessoas visitarem os Açores? Sim. Primeiro eu vou dizer que eu não trabalho com Brasilia neste momento. Eu já comprei um barco o ano passado, desenvolvemos um barco novo, então eu simplifiquei a minha vida, porque é com Brasilia. Agora trabalha por conta própria. Tomei conta de 5 barcos e eu tenho feito o trabalho do capitão de um. Agora tenho só um barco muito bom. Chama-se 2 Pés.
E em termos do nível da pesca, estamos a passar um pico de um ciclo agora, de abundância de peixe, não conhecido desde sempre. Não é só aqui nas Açores, mas não conhecido mundialmente. A pesca foi incrivelmente bem para a espadima azul nos últimos 4 anos. O ano passado, as abundâncias do espadima azul aqui na região têm feito um salto em termos dos números e havia muitos barcos estrangeiros que chegou durante as últimas, só durante o verão, mas ele chegou aqui para pescar durante o verão. Nos últimos 2 anos, há um aumento de interesse nos Açores para a pesca de espadimos, e normalmente não espadimos são gigantes. Havia um aumento muito notável e é considerado que isto, o pesca que viemos o ano passado foi a melhor pesca de espécies, era o top dos espécies mundialmente em termos da pesca esportiva, foi a melhor pesca desde sempre em qualquer lugar do mundo. Então isto é um bocado abnormal, mas atualmente isto é que está a acontecer. Muito bem. O que significa que, no seu caso, está cada vez com mais trabalho e agora com um barco próprio deve ter cada vez mais pesca desportiva. Aí ao largo do Faial, é essencialmente por essa zona que costuma andar? Sim, a gente faz charters diários, viagens diárias, só aqui à volta do Faial, sim. Faial, Pico, São Jorge. E, entretanto, na cidade da Horta, há relativamente pouco tempo, criou uma empresa que explora um bar já muito conhecido e reconhecido. Sim, assim, temos uma empresa que não foi criada para explorar um bar, é para as outras coisas, mas ficamos com um bar por acidente. E, entretanto, aquele bar cresceu em popularidade e dimensão e volume e procura de uma maneira um bocado assustadora. E já temos um bar com, sem uma capacidade muito grande, mas isso não foi procurado. Isto é uma coisa que aconteceu durante o percurso desta viagem com esta empresa, chama-se Oceanic. E que é, enfim, uma versão contemporânea do famoso Peter. Também um bar já carismático, vocacionado para o mar e nessa posição estratégica a meio do Atlântico, que é a cidade da Horta e a Ilha do Faial. Como é que vê, depois desse percurso todo que fez até chegar aqui, como é que vê os seus próximos anos ligado ao mar, no Faial e nos Açores? Os próximos anos eu quero pescar menos, porque era muito cansativo. Eu quero dedicar muito mais tempo para minhas artes. Vários projetos que temos feito nos últimos 5 anos consumi muito do meu tempo. A criação do Oceanic, o nosso edifício com as várias empresas dentro deste nome que a gente chama Oceanic, e também a reconstrução do barco ano passado. Eu fiquei com falta do tempo de fazer mais artes, então eu tenho de mudar isto. O arte e a comunicação visual dos oceanos é mais importante. E eu gosto de fazer todos os tipos de trabalho, mas isto era uma coisa que tenho feito, eu tenho de fazer isto durante os anos que ainda tenho de trabalhar. Estou esperando, e vai ser muitas, mas estou em falta em termos das artes e pintura e comunicação visual. Então, Portanto, vai ser cada vez menos capitão e cada vez mais artista e empresário. Eu vou tentar, mas estou a lembrar a primeira parte da história, quando eu quero desistir da pesca e fazer outras coisas e ainda estou na pesca. Mas eu tenho de fazer esforço, eu quero criar mais tempo para a arte e comunicação visual, porque era mais importante. Eu acho que esta mensagem que eu quero transmitir era mais importante por causa das preocupações que temos com nossos oceanos hoje em dia. Desenvolve a sua arte a partir do Faial, mas um pouco para todo o mundo, não é? Sim. Sim, os vários trabalhos foram exportados para todo o lado do mundo. Falaste sobre um título, Os Gigantes dos Açores, mas isto foi a última. Até agora, eu acho que
tenho produzido, e muitos foram produzidos em colaboração com a Universidade dos Açores nos primeiros anos, à volta de 180 mil cartazes para identificação das espécies marinhas aqui na região. Produzimos um total agora eu acho que há 17 mil livros. E em termos dos gravoras ou peças da arte, que eu faço grande parte do meu trabalho hoje em dia. Então, isto é gravoras que são pintoras de espécies marinhas e que são considerados arquivais. Então, são imprimidos em papéis especiais de algodão, utilizando tintas naturais da pigmentação, e tem estabilidade da cor até 200 anos. De acordo com as especificações dos fabricantes das tintas. E aquelas peças já vendi, eu não calculei bem, mas mais de 2.000 até agora. O que é uma promoção dos Açores e do Mar dos Açores, através da sua arte também. Bom, nós já terminamos o nosso tempo, a conversa estava tão interessante que meia hora passou a voar, neste caso a navegar, mas ainda há uma última pergunta que lhe quero fazer. Já está nos Açores há 2/3 da sua vida. Sente-se mais açoriano do que britânico, já? Eu acho que sou um tipo do Anglo-Celtic açoriano. Pode ser o pior tipo do açoriano que pode conhecer. Mas sim, eu acho que isto já vi bastante do meu sangue, das minhas lágrimas, do meu sofrimento, da minha algaria. Eu estou muito contente por chamar isto minha terra também. Olha, e nós estamos muito contentes por ter escolhido a nossa terra para fazer da nossa terra a sua terra também. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por continuar connosco e por tudo o que tem feito em benefício dos Açores e do mar açoriano. Muita sorte e oxalá que possa fazer sempre e cada vez mais muita arte, como aliás pretende e merece. Obrigado. Muito obrigado e até breve. Até sempre. Um abraço. Voltaremos, quanto a nós, na próxima semana com outro percurso de vida, com outro concidadão açoriano, nascido noutro país, residente noutra ilha dos Açores, para irmos demonstrando, afinal, semana após semana, que os Açores são, felizmente, uma sociedade cada vez mais cosmopolita. Contamos consigo.